Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, esse vídeo praticamente é uma continuação do último vídeo, onde mostramos que a Unicef estava com um estudo dizendo que o conteúdo adulto para criança poderia ser bom. Isso deu uma repercussão muito negativa e agora eles pediram um pinico, como essa matéria que você pode ver aí, ó. Dá uma bela olhada nesse título, olha que coisa linda, e eu já vou dizer porque isso é lindo, mas olha esse título. Após repercussão, Unicef tira do ar estudo sobre conteúdo adulto. Entidade comunicou que pesquisa passará pelos ajustes necessários. Aí teve gado, que com certeza não é desse canal, porque aqui nós não temos gado, temos pessoas despertas, que disse: nossa, Davi, isso aí é fake news, o Estadão tá falando isso, não sei o quê. A mídia, meus irmãos, ela pega um fato e distorce totalmente ele, mas tem uma base de verdade naquilo, mas está distorcido. É assim que eles trabalham. Então eles pegam o que alegou a Unicef depois de ser atacada e criticada, as pessoas não aceitam isso. E aí eles disseram: não é bem assim não, isso é uma pesquisa, entendeu? Eles colocam naquele vai que cola. E quando dá ruim, aí eles voltam atrás. É isso que eu falo pra vocês, o sistema ele vai dando os passinhos. Tem gente que vem de outros canais sensacionalistas, que pegam matérias de Facebook, por exemplo, um post que uma pessoa que ele não sabe nem quem é colocou ali, faz algum sentido e ele publica no canal. Então, vocês devem ter notado aqui que muitas das dicas vêm dos mesmos inscritos. Por quê? Porque são pessoas que já entenderam como é que a gente trabalha aqui. Nós não fazemos sensacionalismo, nós pegamos os fatos e fazemos o sistema passar vergonha como isso aí. Uma matéria dessa é linda. Uma Unicef, uma gigante que recebeu uma fortuna para implementar isso, passou vergonha. É assim que a gente deve agir. Jogar conforme as regras do jogo, porque se você não joga conforme as regras do jogo, você é expulso dele. Entendeu isso? Então tem gente que não entende isso aí. Não, mas tem que dizer, aí começa a fazer como o sistema faz e faz mal feito, porque o sistema é mestre em agir assim, em manipular. Então o cara tenta manipular pro bem. Mas isso não existe, a gente tem que, se eles são a escuridão, nós temos que ser a luz. É simples assim. Se eles são injustos, temos que ser justos. Então esse vídeo eu fiz para mostrar a vocês, ele foi gerado através dos comentários, porque muitas pessoas ainda não entenderam que o que a mídia está fazendo hoje não é de hoje. Entende, irmão? Já desde que ela começou, que ela trabalha dessa maneira e vai ficando mais podre ao passar dos anos. Mas eu quero que você veja que desde os anos 80, anos 90, quando você era uma criança, que eles já tinham esse objetivo de transformar a mentalidade da nova geração. Hoje em dia existem essas coisas que você fica chocado, mas porque a nossa mente foi trabalhada lá no passado, quando ainda nós éramos crianças. Nós éramos tão inocentes que não percebíamos. Por isso que você ainda tem saudade, às vezes, de uma Xuxa. Olha, eu assistia quando eu era pequena, me dá uma certa nostalgia. Um Gugu Liberato e etc, etc. Mas hoje, quando eu mostrar algumas imagens pra você, você que ainda tem esse pensamento, a maioria que assiste os nossos vídeos regularmente já não tem mais, né? Porque a gente já quebrou, vamos dizer assim, já destruiu a infância desses. Mas agora, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ver esses vídeos, porque hoje em dia está cada vez mais difícil de fazer, eu preparei aqui uma pequena matériazinha, né, ao estilo antigo, para que você preste atenção como a mídia sempre foi podre. Na verdade é que nós éramos inocentes, eles nunca foram, mas nós éramos inocentes e não percebíamos isso. Os nossos pais viviam trabalhando tanto que não tinham tempo para fiscalizar isso e acreditavam que a mídia trabalhava para o nosso bem. Então essa máscara a gente vem arrancando aí, estamos trabalhando para isso, ainda tem muita gente que defende, mas vamos ver juntos essas provas do passado. Se você tem 25 anos ou mais, você deve lembrar das apresentadoras que brincavam com crianças e logo mais exibiam desenhos animados. As mais famosas com certeza eram Xuxa, Angélica e Mara Maravilha, mas existia outras. A regra que elas seguiam era uma só: sensualizar o máximo possível. Pelas roupas que elas vestiam, você jamais adivinharia a real idade de cada uma delas. Mas, por exemplo, nessa imagem, você vê a Angélica com apenas 14 anos. As roupas que ela veste não combinavam com a proposta do programa, que era ser infantil, nem para seu público. Não importava qual emissora elas fizessem parte, nem qual horário o programa fosse exibido. Parecia ser de fato uma ordem da época. Ninguém poderia fugir disso. Essa que você vê é Pati Beijo, com apenas 15 anos. Observe comigo agora mais uma concorrente, a Mara Maravilha. Hoje é evangélica, mas nessa época estava muito longe disso. Jovem demais, cantava músicas com letras que não condiziam em nada com seu público.
Não bastasse a letra, ela ainda fazia uma coreografia que mais parecia um stripper. No programa da Xuxa, o mesmo acontecia também, não só com ela, mas com as paquitas. Essa que você vê se chamava Luciana, ela está pousando na revista adulta Playboy. É claro que com a mente de hoje as pessoas vão dizer, mas o que tem de mais nisso? Bom, o que tem de mais é que ela tinha apenas 16 anos. Em uma entrevista, ela fala um pouco sobre essa experiência. Veja só comigo. Quando o Duran me chamou para fazer um ensaio, na verdade, só que eu era virgem, nunca tinha ficado nua na frente de um homem. Você era menininha mesmo, né? Porque 16 anos. Como falamos das paquitas, que seriam um tipo de súditas, não podemos deixar de falar da rainha. Essa aberração que você vê é a capa do disco da Xuxa. Era a versão de carnaval para crianças e se chamava Carnaval dos Baixinhos. Ainda tem gente que pergunta por que considero Xuxa um dos seres mais desprezíveis do Brasil. Eu acho que essa capa diz tudo. É essa mesma mulher que fazia esse tipo de coisa que hoje quer dizer como você deve criar os seus filhos e o que você pode ou não fazer. Infelizmente, isso também não se limitava apenas aos anos 80, nem a 90. Isso até hoje acontece, até mesmo com outros apresentadores e artistas que não fazem parte do grupo infantil, mas eles também fazem questão de contribuir para essa meta da maldita agenda. Esse apresentador, por exemplo, para muitos é um defensor da sociedade, da moral e dos bons costumes, um paladino da justiça. Por essa capa do disco, a sua verdadeira face é nos apresentada. A criança dessa capa está claramente assustada, ao lado desse animal de teta. Caso você não tenha reconhecido ele ainda, ele era uma imitação barata do ratinho da Rede Record, Gilberto Barros, mais conhecido como Leão. Aqui você vê um dos discos dele, pois ele achava que tinha algum talento para ser cantor. Acredito eu que não preciso explicar muito sobre essa imagem. Você que acompanha esse canal, meu irmão, é mais do que capaz de interpretar. Ainda se houver alguém que chegou pela primeira vez aqui e ainda não está totalmente convencido, acredito que a própria mensagem escrita no disco deixa muito evidente a real intenção da capa desse disco. Está escrito, me faz um carinho. Esse outro foi outra criança que você com certeza deve lembrar nos programas do Gugu Liberato. Apelidado de Danny Boy, sua pouca idade e sua alegria contagiava as pessoas, e a mídia o usou quanto podia para continuar avançando a sua pauta da agenda de destruição da inocência das nossas crianças. Pouca gente percebeu, ou quase nenhuma, que enquanto aquela criança inocente cantava, garotas eram molhadas com roupas transparentes e extrapolavam em sua forma de dançar, como se estivessem em uma casa de vida fácil, que envergonhariam até mesmo um funkeiro dos dias de hoje. Voltando para as apresentadoras infantis, o programa da Xuxa, assim como todos os outros demais, da Eliana, Mara Maravilha, Angélica e etc., seguiam na mesma linha, destruindo a inocência das crianças bem debaixo dos narizes dos nossos pais. E a Xuxa ainda debochava dos poucos despertos da época que já a criticava. Em tom de deboche, ela disse exatamente isso. Vai descendo na boquinha da garrafa. Outro dia tá no todos os jornais, Xuxa, tá acabando, tá levando as crianças pro mau caminho. Eu não fui eu que ensinei isso pra vocês não, viu? Eu nem sei fazer. Nem mesmo a Flávia Monteiro, que talvez você esteja esquecido, mas se eu disser que ela era a Carolina das Chiquititas, com certeza vai refrescar sua memória. Nem mesmo ela escapou do cronograma que a mídia tinha naquela época como regra e lei para todas as apresentadoras e meninas com talento. Com apenas 14 anos, ela fez o filme A Menina do Lado, que romantizava a realidade de 99% dos jornalistas de esquerda, envolvidos em ativismo principalmente. Como a ficção imita a realidade, na trama do filme A Menina do Lado, um jornalista de 45 anos se apaixona pela criança de apenas 14, e o filme mostra tudo como muito bonito, um lindo casal lutando contra o preconceito das pessoas, a coisa mais linda do mundo. Você está me dizendo que está trepando com uma menina de 14 anos? Não, eu estou apaixonado por uma menina de 14 anos. Bom, meus queridos irmãos, já é noite aqui, já é tardão. Eu pensei, inclusive, que eu não ia conseguir terminar esse vídeo. Muita bronca aqui eu tive que resolver. Eu comecei de manhã, você deve ter visto, eu estava até com a camisa azul. Agora já é tardão da noite. Terminei de resolver umas broncas e voltei para terminar esse vídeo, porque eu penso que isso aqui é uma missão, meus irmãos. De fato, a gente está enfrentando uma batalha espiritual. Inclusive, quando a gente fala dessas pessoas, eu acredito que tem forças que os protegem. Começa a aparecer problemas, dificuldades, mas a gente serve um Deus maior. E o Deus que a gente acredita é um Deus de vitória. E nós não podemos nos acovardar da nossa missão. Então, eu faço questão de mostrar essas coisas para vocês, meus irmãos, para você entender por que hoje a sociedade está como está.
Porque nós fomos diretamente influenciados por essas pessoas. Infelizmente, essa aqui é a realidade. É por isso que a gente vê eles fazerem tantas coisas absurdas e deveria nos revoltar, mas não revolta. A gente não se irrita com o que eles fazem. E foi justamente por causa dessa doutrinação, dessa programação que foi feita com todos nós, desde que éramos simples crianças inocentes. Agora, uma coisa, como foi o caso da Unicef, e nós precisamos reconhecer, é que nós, todos juntos, o nosso despertar, a nossa união, fez com que esses planos fossem freados e muito, meus irmãos. Se nós hoje não temos uma sociedade igualzinha ou até pior a que se tinha em Sodoma e Gomorra, na antiga Babilônia, é justamente por causa dos despertos. Veja bem, a Unicef, esse órgão internacional que recebeu bilhões para implementar aquilo, ela voltou atrás. Ela disse, não, nós estamos fazendo pesquisa, é fake news. Sendo que eles apresentaram essas pesquisas que conteúdo adulto para criança seria bom. Eles falaram isso. Existia pesquisas que comprovavam que fazia bem, como eu mostrei no último vídeo, você assista se você não viu. Eles chegaram a afirmar que poderia ser até desumano os pais, os responsáveis, negar os seus filhos a acessar conteúdo adulto para criança. Era pesquisas que eles iriam trabalhar caso a gente ficasse calado para logo virar lei. Agora, como nós ainda somos a resistência, cada comentário que você faz, você pensa que não, meu irmão, que assistir um vídeo desse você não tá fazendo nada, você tá sim. Muita gente diz, mas vocês ficam em casa, não fazem nada. Às vezes a pessoa em casa, assistindo um vídeo como esse, compartilhando, tá fazendo muito mais do que quem tá apalhaçando na rua com um cartaz. É importante fazer isso? Mas tem hora e lugar. Hoje o sistema tá computando muito mais o que você faz por aqui do que o que você faz na sua rua. Tudo que você faz online, que você escreve, é importante. Faz a diferença, meu irmão. O sistema recua. Você vê que na frase da Unicef, no comecinho dessa matéria, você prestou atenção que eles falaram que precisa de ajustes, ou seja, eles não desistiram dessas ideias. Quando eles veem nós reclamando, quando ele vê você comentando, assistindo esse tipo de vídeo, eles dizem, opa, vamos voltar um pouco. Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a gente tenta novamente. É por isso que a gente precisa estar atento. O sistema não descansa nem um minuto e nós não podemos descansar. E veja como eu mostrei nesse vídeo, todas essas apresentadoras, tidas como boas pessoas, boas meninas, na verdade, estavam trabalhando para que a mentalidade da sociedade fosse se transformando, a perda da inocência, e hoje, essa sociedade atual, pudesse aceitar as coisas que estão aí. MC Pikachu, cada absurdo pior do que outra, aquela outra, Melody, né, que o próprio pai, né, colocava ela daquele jeito sensualizada. Tudo isso só foi possível porque a nossa mente foi trabalhada lá no passado. E é por isso que a gente precisa estar atento. Graças a Deus estamos conseguindo muitas coisas. Precisamos também enxergar as vitórias, meus irmãos. E eu tenho fé que nós podemos adiar muita coisa, se Deus quiser. Porque ninguém pode mais do que Deus. E todas essas coisas têm de acontecer, mas não tem data justamente porque cabe a cada geração dobrar os joelhos e clamar. Então, meus irmãos, eu peço que você compartilhe esse vídeo. Veja que não é fácil. O inimigo, inclusive, arruma problemas para que a gente não consiga se concentrar, que a gente não consiga fazer. Mas eu percebo logo isso. E aí é que eu me dedico mesmo. Aí é que a gente vai para cima, porque cada pessoa como você me faz crer que vale a pena ainda. Tá certo, meus irmãos? Então, eu conto com a sua ajuda para que esse canal continue de pé. Peço que você compartilhe, mostre para mais pessoas, comenta. Quem quiser repostar o vídeo, fique à vontade. Esse vídeo ele foi inspirado no canal daquele menino que tinha o canal História Sem Fim. Parece que ele perdeu o canal e fez outro, que o nome é esse aí que você tá vendo. O nome do canal é Atreium, mas eu vou colocar o link aí no cardzinho, né? Vai ter o cardzinho e também na descrição desse vídeo você encontra o link do vídeo original por qual eu fiz esse. Mas tem muito mais coisa lá. Tem o Silvio Santos também promovendo encontros entre meninas de menores de 16 anos com rapazes de 21, rapazes de maior. Um verdadeiro absurdo que somente uma mídia podre como essa poderia promover. Se você também tiver interessado, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, tá certo? Deixa aí nos comentários. Se chegar a pelo menos 30 mil eu faço, porque aí eu vou ver que vocês têm interesse. Senão a gente passa para outro tema, que tema é o que mais tem. Então fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um abraço, não deixa de conferir lá no canal do nosso irmão. Fiquem todos com Deus e tamo junto!